Olá para você que está chegando agora ou já nos acompanha pelo canal 26 UHF da TV Indaiá. Olá para você que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook ou através da nossa página na internet no www.tvindaiá.com.br. Papo Livre no ar. E aqui comigo hoje uma queridíssima amiga que esteve aqui comigo há 14 anos. Olha só que loucura. Minha amiga astróloga e psicóloga Regina Mariano. Rê, é um prazer receber você aqui de novo. Aliás, é um prazer enorme revê-la depois de um tempão. É verdade. Eu fiquei, assim, super feliz da oportunidade de eu estar chegando, podendo vir direto aqui te ver. Que legal. Feliz de te encontrar num lugar que você realmente domina, que é o teu lugar. Obrigado. Eu gosto muito realmente do que eu faço. Passa isso e faz muito bem. Obrigado. E super feliz. E, na verdade, acho que foram 12 anos, né? 12, perdão, não foi 14 não, 12 anos, desculpa. E aí eu ainda lembrei que foi um trânsito de Júpiter há 12 anos atrás. A conversa eu já vi assim, eu não sabia se era tanto, eu falei, foram 12 anos, é verdade. É verdade. E foi muito interessante, porque inclusive foi num período desse que nós fizemos um programa para falar como é que está o céu do Brasil aí para 2017. Eu sei que esse aqui foi um ano dificílimo, até um pouquinho antes de nós começarmos aqui o programa, eu falava isso para ela, das experiências pessoais que tive esse ano, que foram complicadíssimas, né? E como eu, vários amigos meus tiveram um ano terrível, né? A exceção de um cliente meu que tá sorrindo à toa aí, que ele fechou um grande negócio, a questão de um mês aí, arrumou uns investidores para ele, mas você percebe que são oásis assim no meio do universo brasileiro. E o que você pode dizer para nós desse panorama passado e futuro? Então, vou falar do presente então um pouco, vamos lá. Realmente é um fato, a crise está aí posta, é absurdo que a gente vive, né? Por outro lado, com todas as aspas, está tudo certo de acordo com um momento planetário e um momento mundial. A gente vê os absurdos que a gente está vivendo em termos de governo no mundo, né? Todo lugar está de ponta cabeça. Todo lugar está de ponta cabeça. E, de uma certa forma, necessária, sabe? Por mais doloroso que seja. Por quê? Muita coisa podre embaixo do pano. E quando eu falo isso, Plutão, ele rege o submundo, que é um planeta que desde 2008, que a gente estava falando, então, 2008 foi um marco, foi uma experiência que começou com uma quebra financeira mundial, um novo olhar sobre o fazer finanças no mundo, né? Inclusive a Suíça, com quebras absurdas, quebra do sigilo, inclusive, muita coisa podre dentro do mercado financeiro vindo à tona, estruturas extremamente rígidas se rompendo, inimagináveis, né? A própria crise americana que a gente assistiu nesse momento. Então, assim, isso marcado na astrologia com a entrada de Plutão em outubro de 2008 no signo rígido de Capricórnio, que rege os governos também. E Plutão rege as finanças e o submundo. É um planeta muito lento pela própria distância do nosso Sol. Ele leva, em média, 13 anos para passar uns 30 graus. A gente está vivendo o meio dessa passagem. Então, eu costumo sempre fazer uma analogia com a passagem de Plutão por qualquer signo, com um machucado mesmo, aquilo que está escondido, as doenças que a gente não vê, e nesse caso foi no governo, porque Capricórnio são os governos. Então, aquilo que você tem um machucado, qual o primeiro procedimento? Passar um metiolate, coisa parecida. Não. Abrir a ferida, limpar, tirar tudo que tem lá dentro, que é a parte mais suja, mais feia, para aí sim colocar o metiolate, colocar os remédios e poder começar a operar a higienização e a cura. Mas antes... Tem que limpar. Tem que limpar. Tá certo. Então, o que a gente vive é tipo uma limpeza de 2008 para cá. É tirar tudo o que estava escondido por baixo dos panos, né? E a gente assiste isso em termos mundiais. Sim. Quanta coisa saindo, quanta coisa sendo posta para fora. Um mal extremamente necessário. Não adiantava mais continuar pondo medicamento em cima de alguma coisa que tinha doença no sistema. No caso do Brasil, a coisa ainda é mais complicada.
Porque não é só o governo, é uma mentalidade brasileira. O que teve que ser mexido foi dentro de cada um, dentro das práticas cotidianas, infelizmente, do nosso povo. Claro que tem as exceções, e com isso eu não quero falar que todas as pessoas agem dessa forma. Mas há um consenso de uma atuação não criteriosa em termos de postura correta. Né? Então, tudo isso começou a ser mexido. Começou a ser mexido nos grandes governos, o caso da Petrobras e inúmeros outros. Mensalões da vida começaram a aparecer, e também nas pequenas transações pessoais, familiares. Familiares foram muitas. Muitas empresas familiares mostrando que o que acontecia. Né? O próprio Odebrecht mesmo, eu peguei essa semana aqui algumas pessoas dizendo, não, porque esse cara está fazendo isso, está fazendo... Gente, ele é bandido tanto quanto, porque essa empresa só está onde está e chegou onde chegou, corrompendo todos os governos que passaram por ele, aqui e fora do Brasil. Então, não é só o governante que é sacana. Quem corrompeu é mais sacana ainda, e quem pagou a conta fomos nós. De uma certa forma, não existe essa patologia se não houver o ambiente propício para que ela exista. Atribuir responsabilidades, eu volto a dizer, a responsabilidade é de um sistema que se retroalimentava. Exatamente. Então, e isso estava bom para todo mundo. Quem estava... bombando estava bem. E quem não estava também, estava alienado, sendo alimentado por essa mídia que trouxe algumas facilidades no momento e para poder seguir alienando. Então, haja vista que a pesquisa da Folha, do Datafolha, dá o Lula como o principal candidato virtual presidente, se ele for candidato. Quer dizer, depois que tudo que ele roubou... E eu volto à minha teoria, que também não é minha, não é única, todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento... O povo brasileiro, se ele tiver pão e tiver circo, é a máxima romana, né? Tá tudo bem. Roubou Petrobras, rouba mais faz, tá tudo certo. O que não pode... é faltar o pão na minha mesa. Olha, eu não entro muito profundamente nesse aspecto político, porque a Petrobras, ela é as tetas de todos os governos, desde a época militar. Então, assim, atribuir tudo isso ao Lula, eu também acho um pouco de simplismo, desculpa, Jair, mas eu acho assim, isso vem de muito, é arcaico. É arcaico. Agora, eu acho que o Lula, o PT... Foi com muita sede ao pé. E destruíram... E não tinham, vamos dizer, a prática do que era feito e, com certeza, se embolou. E a gente viu o que aconteceu. E, por um lado, eu acho que foi excelente. Porque explodiu. Porque, se não fosse isso, ia ter a manutenção do mesmo e não ia se enxergar o que tinha lá atrás da ferida, do buraco, e íamos continuar uma massa... útil a um sistema ideológico fracassado. Então, veja bem, eu acho difícil atribuir hoje a nomes. Eu acho que há um todo. Eu concordo com você. Quando eu me refiro ao governo do PT, foi pela incompetência. Eles só quebraram a economia, e quando quebraram a economia, aí começaram a ver pelo em ovo. A gente está falando de governo PT e muito mais de Dilma, porque, na verdade, se a gente fosse referir ao governo Lula lá atrás, a gente tem um outro olhar sobre aquilo. Mas eu digo o governo PT. O PT se apropriou demais, é isso que você estava falando, a Petrobras sempre foi a grande teta, esse pessoal chegou lá com muita sede ao pote, com a certeza da impunidade, e aí eles só pecaram na hora que quebrou a economia, porque a hora que quebrou a economia faltou o pão e faltou o circo. Principalmente o pão. Aí as pessoas se indignaram. E é só essa razão que a Dilma caiu. Se a Dilma não tivesse quebrado o país, se a Dilma não tivesse arrastado o país para essa recessão, para esse abismo que nós estamos vivendo hoje... Também discordo um pouco desse olhar, mas eu não vou entrar muito na coisa política como um todo, mas você mesmo, eu estava falando que, paradoxalmente, apesar do ano ter sido destruidor para muitos, ou para a grande maioria das pessoas, o ano passado foi menos ruim do que este. Muitas pessoas, no meio da crise, tiveram que usar da criatividade brasileira, ou de alguma forma perceberam que
Não dava para continuar fazendo da mesma forma sem obter o mesmo resultado. Tiveram que fazer... Se reinventar. E com isso, eu acompanhei algumas pessoas que conseguiram ou estão conseguindo se reinventar e tivemos até sucessos, paradoxalmente, a essa crise planetária, não só brasileira. Sim. Claro que não vou aqui atribuir que o governo anterior estivesse melhor ou pior do que agora, mas a gente tinha uma democracia mais sólida. A Dilma, querendo ou não querendo, ela foi eleita. É isso que aconteceu, que eu não chamo de golpe, mas isso que aconteceu com o Temer, eu acho que foi o que pior poderia ter havido. Eu acho que a oposição nesse país não sabe ser oposição. Eu acho que nós nunca tivemos uma oposição real, verdadeiramente atuante. E sim milindrados que perderam as eleições e que ficam, de alguma forma, minando o sistema. Eu não vejo uma oposição efetiva no Brasil. Onde está a Marina Silva? No meio dessa baita confusão? Então, ela está mas eu vou te falar, ela tem se manifestado. Eu também não sou Marina Silva. Eu quero deixar claro que eu não tenho uma posição partidária por nada. Mas... a Marina Silva sofre uma coisa muito curiosa. Se ela se manifesta, ela é oportunista, porque está se manifestando no momento da crise. Se ela não se manifesta, ela é uma omissa que não se coloca. Há uma prevenção... Mas eu acho que nesse momento, que nem você falou, o que há é uma oposição promíscua aí, ou omissa que seja, contornando o problema para ver o que sobra lá para ver como eu chego. Eu não sei se eu vejo assim. Eu acho que talvez, e pelo que eu vejo aqui em termos astrológicos, a gente esteja começando... uma mudança. E, inclusive em termos de oposição, em termos de criação de massa crítica, em termos de as pessoas estão tendo acesso a informações que antigamente não tinham. Ou melhor, estão se preocupando porque a crise bateu nas suas portas. Então, eu vejo hoje uma participação maior. Por outro lado, eu fico muito apreensiva também, voltando ao aspecto astrológico, sem posicionamento nesse momento pessoal. Desde o ano passado, na verdade, Saturno entrou em Sagitário em outubro de 2015. Saturno é o ápice dos limites, da imposição, da crise, mas da crise em cima daquilo que é posto com rigor, do rigor e principalmente da estrutura muito rígida. Sagitário é o meio do céu do Brasil, considerando que eu levo em conta a data da independência. Tá? Porque tem várias teorias astrológicas e eu sigo com o 7 de setembro de 22 e coloco às 5 horas da tarde, também indo um pouco contra uma quantidade de astrólogos que veem o Brasil como aquariano, e eu não vejo como pisciano, porque aquário é impessoal, é um pouco frio, é distante, tem uma asepsia extremada, coisa que a gente não vê aqui. E mais, peixes tem a nossa cara. E ascendente, o que é? É a cara que a gente mostra para o mundo. E peixes é o místico, o musical, o acolhedor, o que mistura as raças. Então, eu trabalho com esse mapa, porque para mim faz muito mais sentido. Assim, com esse mapa e com esse horário que eu trabalho, Sagitário fica no meio do céu. O que reitera a minha crença nesse horário, nesse mapa, porque Sagitário é o signo da espiritualidade, da religiosidade, da expansão. E nós somos o país que tem o maior número de católicos do mundo, o maior número de espíritas do mundo, é verdade. E o maior número de evangélicos pentecostais do mundo. É verdade. Então, está a nossa cara isso aqui. Aí entra Saturno, que já vinha gerando problemas de maneira geral, com o aumento do preconceito antes de 2015, que sempre teve, mas que foi ficando mais visível. Ele entra em Sagitário fazendo o quê? Nosso Estado laico e para terminar. A influência da religião hoje no governo, e Casa 10 é o governo.
é uma coisa assustadora. Sem dúvida. Com limites radicais ainda não vistos no Brasil. Com uma linha espiritualista obsoleta, que não existe mais em lugar nenhum, conservadora ao extremo, exclusiva, o que o papel da religião deveria ser a inclusão, está assustador. E isso vai se manter ainda, porque Saturno fica em média 2 anos e meio num signo. Então, a gente acabou de fechar um ano em outubro, agora. Desse ano aqui? Desse de 16. De 16. A gente ainda tem mais 1 ano e meio pela frente. Jesus. Então, esse lado da religião, a gente tende a assistir coisas, infelizmente, bastante deploráveis. Nesse sentido. E, realmente, a religião, mais do que nunca, escarafunchada junto com o sistema governamental de uma forma assustadora. Rê, vou pedir para você uma licença, vou fazer um rápido intervalo. Estou conversando aqui com a queridíssima Regina Mariano, ela que é astróloga, psicóloga. Ela acabou de voltar de uma pós e um aperfeiçoamento que ela fez na Europa. E eu faço um rápido intervalo e continuo com ela aqui, que nós vamos falar agora um pouquinho de 2017, o que os astros dizem que espera o Brasil, tá certo? Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o papo continua aqui com a Regina Mariano, astróloga, psicóloga, e nós falamos, ela deu uma pincelada aí por onde andavam os astros na hora do Brasil estar nesse momento tenebroso aí, e ela vai falar um pouquinho pra gente agora essa transição para 2017, né, Rê? Como é que fica? Então, não sendo pessimista, né, eu acho que a gente tem algumas, acredito que a partir de maio a gente venha a ter um momento de um pouco mais de fôlego entre maio e setembro. Nós estamos vivendo um posicionamento de Júpiter em Libra, que nosso signo Libra no mapa do Brasil é a casa 8, que é a casa dos recursos, Júpiter recursos estrangeiros. Eu acredito que passado um susto, a partir de maio, o Brasil possa voltar a ser visto como um bom lugar de investimento, comece a trazer um pouquinho de equilíbrio. Acho que a gente pode ter um ano um pouco melhor, em alguns termos. As greves continuam acentuadas. Estamos vivendo uma guerra civil seríssima. A polícia extremamente truculenta, com esse Saturno no meio do céu, com esse Plutão em Capricórnio. A gente há de assistir coisas bastante violentas nesse meio desse cenário. Como eu te falei, a religião seguindo de braços dados, né? Com a religião, os evangélicos, esse lado mais... É aquela versão de 64 lá, como é que chama? Das mulheres, não sei o que lá, pela liberdade... Enfim, eu me lembro agora aquela coisa da direita extrema lá que contra o comunismo, que o comunismo parecia que estava contra o João Goulart na época, lembra? E era um movimento da Igreja Católica fortíssimo, que na época a Igreja católica era praticamente soberana na relação das religiões. O que eu lamento muito é a falta total de informação e educação do povo brasileiro em termos de política. Qualquer um que se diga contra essa direita é comunista. Eu mesma deixei de colocar opiniões quaisquer sobre o momento político, porque foi de todos os lados, inclusive da família, eu sendo mandada para Cuba, sabe aquela coisa? A Marcha da Família, parará. Mas que era, na verdade, um movimento que tinha... O bicho-papão era o tal do comunismo, né? E que ninguém sabia o que era exatamente, sabe? Era uma coisa... Uma palavra americanoide que plantaram aqui e ficou. Exato, e até hoje, se você é contra qualquer coisa que é posta, você é comunista. É comunista, vai para Cuba. E isso vira piada, né? E isso é um lado extremamente lamentável. Por quê? Inclusive o mapa do Brasil mostra Júpiter e a Lua em Gêmeos, no mapa natal do Brasil, do evento, né, Brasil, que Gêmeos é um signo que traz junto uma leveza, mas uma certa superficialidade. E que se acomoda conforme as águas estão rolando. Então, a cultura no Brasil, tirando a cultura artística, musical e de criação, a cultura mesmo de formação de ideias, de massa crítica, de olhar político, não existe.
As pessoas são a favor do governo se está tudo bem em casa. É o que eu estava dizendo. Tem comida na mesa, está tudo certo. Está tudo certo, não tem o que reclamar. Então, essa nova consciência de política, as pessoas pararem de falar tanta bobagem em termos de posicionamento político, de perceber que não é comunista aquele que está sendo contra uma direita extremada. Eu acredito que em 2017 a gente primeiro vai ter uma dureza, um fechamento, um radicalismo, para que depois, espero e creio, que a partir de maio a gente consiga começar a ter mais flexibilidade, mais consciência, que as pessoas consigam trocar ideias sem isso que está acontecendo agora, que é um retrato do mundo, não é só do Brasil. Não vou dizer que a gente vai ter um ano esplendoroso, porque seria querer jogar uma ideia poliana, como todo mundo fala, né? Por favor, traga otimismo, né? Acho que há um otimismo, sim, se a gente avaliar o seguinte. Nós tivemos, na astrologia a gente fala de 36 anos que há um regente planetário acompanhando o mundo. E os regentes anuais que seguem fazendo contrapartida a isso. Nós estamos entrando nos 36 anos de regência de Saturno, que é um mestre, que muita gente tem medo, porque ele gera limites. Eu acho ótimo, porque sem limites não se constrói nada. Você tem uma ideia maravilhosa, se você não colocar ela ou num papel ou na praticabilidade da ideia, ela vai continuar maravilhosa sem limites. Uma boa ideia, ela tem que receber... Aonde eu vou criar essa boa ideia? Tem que receber a condução do negócio. E para isso você tem limites. Você não pode ficar só na ideia abstrata. Então eu vejo, de um lado positivo, esses limites que vai trazer uma nova estrutura. A gente está saindo de 36 anos de regência de Sol. O Sol são os egos, as individualidades, o eu, aquilo que eu estava falando, que falávamos antes, né? Se tem comida na minha mesa, a crise é do lado da porta para fora. Então, a gente está saindo dessa ilusão de controle individual e entrando na noção de limite, na noção de que acontece com ele, acontece comigo. Uma coisa mais coletiva. Mais coletiva, mais conscientes, menos egóicas, onde a tua expressão, porque há um engano, assim, né, perceber que a minha manifestação é minha manifestação e deve ser privilegiada a qualquer preço. Não é bem assim. Nós nascemos num instante cósmico. Nós somos uma expressão daquele momento. É como se fosse um rasgo na eternidade e o nosso nascimento corta, rasga essa linha da eternidade. Então, a gente é uma expressão cósmica. A gente tem algo do cosmos. Somos feitos de poeira estelar. E tal. Então, nós somos muito mais do que esses pequenos eus. Nós somos a representação daquele instante. Nós temos uma tarefa, nós temos uma responsabilidade com essa expressão nossa, criativa, para ser posta no mundo. E eu acredito que isso vai ganhar essa consciência de que não sou eu, é uma expressão cósmica que me atravessa, que precisa ser expressa para que um bem comum, uma noção de comunidade, de unidade, de unificação possa se manifestar, e não mais os pequenos egos. Então, vai doer? Vai doer. Claro, mexer com ego dói. Vai criar muitas desestruturas? Vai. Para que uma nova estrutura ganhe forma, para que algo mais condizente com esse momento planetário se faça aparecer. E aí eu volto para o início da nossa conversa. Precisa muita limpeza. Precisa da consciência de que cometemos pequenas arbitrariedades e alimentamos essa crise que assistimos fora dentro do nosso cotidiano. Eu não preciso aqui falar que é o dinheirinho por guarda, nem nada, que a gente sabe como funcionam essas pequenas corrupções. Transgressões. Que de pequeno não tem nada. Porque se a gente pega toda uma massa de um continente agindo com suas pequenas
transgressões, o que eu não chamo transgressão, porque transgressão traz uma ideia muito mais legal, chamo mesmo contravenções. Porque transgredir é um ato revolucionário e que pode elevar as pessoas. Agora, corromper Não. Não. Então, eu acho que uma massa inteira num continente agindo com suas pequenas corrupções do dia a dia, é óbvio que isso vai se manifestar no todo. E aí aquela coisa de valor, né? Tudo bem, todo mundo faz, começa a ficar por aí, né? E um sistema que se alimenta. Por quê? O pequeno espelha no grande, o grande se espelha no pequeno. Então, como é que a gente vai falar de moral e de ética quando o que a gente assiste no governo é absurdo, cheio de impunidades, valores que a gente nem consegue pensar de tantos zeros de roubos que existe. Essa semana mesmo, um amigo meu ligou para mim e disse assim, olha, aquela disputa assim, nós conseguimos um sucesso, o juiz deu causa ganha para nós. Eu falei, tá, conhecendo a outra parte, como eu conheço, e sabendo que eles são pessoas de péssima índole, vendo o que o presidente do Senado fez ontem com o oficial de justiça, você acha que vai ser diferente aqui? Por quê? Você acha que o sujeito vai bater na porta do elemento lá e ele vai falar, ô, oficial de justiça, vem aqui, já sei o que você quer me intimar, vem aqui, vamos lá, me dá um abraço. Não. Então, se a gente vê os exemplos lá em cima, aqui embaixo, então, perde-se um pouco a referência Perde-se total. Do real. Do real. E mais, a corda vai estourar para o de baixo, Sim. Porque o pobre, se receber seu oficial de justiça na porta, ele não vai ter negociar nada, ele está frito. Esteja preso. E se for preto, aí, coitado, não tem nem oficial nem nada, já leva no camburão mesmo e já joga lá dentro. E essa hipocrisia, essa diferença de valores. A gente está com Júpiter em Libra. Libra é o signo da estética, é o signo da justiça. E olha que curioso. A raiz da palavra ética é a mesma raiz da palavra estética. A diferença de ambos qual é? Na estética, você exclui o que é feio. Essa camisa está feia, tira a calça, emagrece, vamos arrumar o óculos. A estética exclui para tornar o equilíbrio visível das formas. A ética inclui. A ética não exclui nada. Uhum. O que a gente faz como modelo de conduta governamental é estético, não é ético. É exclusão. A gente vive um Brasil exclusivo. Que parece que a gente está vivendo a época de Getúlio Vargas, de higienização. É sério. Que e louco. A gente vai parar num lugar muito grave se não houver um olhar crítico para isso. Vão desaparecer pessoas no tocante, desaparecer no sentido não, mais como já sabemos que era no sistema, no regime militar, mas desaparecer no sentido de voz. A gente vai deixar de ser ouvido. A gente não vai ter mais espaço. E eu falo quem? Qualquer minoria, inclusive eu como astróloga, né? Uhum. E as minorias de maneira geral. Então, assim, eu acho que a gente está num momento em que muita coisa vai chacoalhar, tanto no planeta quanto nas estruturas. Não acabou ainda. O ajuste. O caminhão de abóbora ainda está mexendo. Ainda está mexendo e vai mexer de uma maneira séria, né? Vejo com bons olhos porque o Brasil... Posso seguir? Temos tempo? Pode, tem mais um tempinho. O Brasil tem o Sol e Mercúrio em Virgem na casa 7. A casa 7 é a casa do outro. Essa tendência nossa de achar sempre que o do outro é melhor. Que o outro, que fora do país é isso, que do lado de lá é diferente. Essa crença tola. Aliado ao Virgem ser o signo da burocracia. Olha que belezinha. Então, nós temos essa tendência a excesso de burocracia e achar sempre que o outro é o melhor. A gente vai viver um período onde Plutão vai estar fazendo um aspecto positivo com o Sol do Brasil, transformando essa ideia de que o que está fora é melhor, que o gramado do vizinho é melhor e, de alguma forma, enxugando essa burocracia absurda dentro de mais 6, 7 anos. Mas
agora, de imediato, como a gente já passou a metade desse trânsito de Plutão, eu acredito que o pior nesses termos de limpeza profunda já está em andamento e está bem visível. Deve sair ainda mais algumas coisas, óbvio. Sim. Mas eu acredito que a partir da segunda metade desse ciclo, que já começaria em meados de 2018, a gente venha a viver o momento do curativo legal e de ver as coisas se transformando de uma maneira mais sólida e melhor. Acho que 17 ainda é bastante transição. Conturbado, e 18 ainda, inclusive, é um período de eleições. Então, eu acho que tem toda uma probabilidade das coisas começarem a melhorar. Querida Rê, agradeço demais a sua participação, foi genial você estar aqui, foi ótimo. E não me vire minha amiga Cometa, que vem aqui de 12 em 12 anos, né? Por favor. Não, é verdade, a amiga Cometa eu adorei. Vem aqui com mais frequência para a gente bater um papo, porque é sempre muito delicioso trocar uma ideia com você. Com certeza, virei mesmo, pode me aguardar. Beijo grande. Beijo grande. Bom, você aí de casa, meu querido telespectador, obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre bom estar aqui com você todos os dias fazendo Papo Livre. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz. Não desliga a televisão, tem mais programação da nossa TV Indaiá rolando na sua telinha. Tchau!